O vídeo musical desta tarde vai nos lembrar da importância de ter alegria ao observar a criação, ao pregar as boas novas e ao ler a palavra de Deus. Pedimos que preste muita atenção e em silêncio a este animador vídeo. Je commence ma journée quand s'éveille le soleil. Je m'en vais par les rues, les yeux pleins de sommeil, et je prie. Je souris aux passants en prêchant mon espoir. L'un s'arrête un instant, l'autre fuit mon regard. C'est ainsi. Pour mon Dieu, pour mon Père, j'ai choisi cette vie. Ce qu'il veut, je suis prêt à le faire. Je tiens bon, je tiens ferme, par temps clair ou ciel gris. C'est pour moi la façon de lui dire que je l'aime. Je termine ma journée quand s'endort le soleil. Fatigué mais heureux, j'ai des joies sans pareil et je prie.
J'ai la vie qui me plaît, car je donne toujours. Jéhovah me connaît, me bénit en retour. Oh merci pour mon Dieu, pour mon Père. J'ai choisi cette vie. Ce qu'il veut, je suis prêt à le faire. Je tiens bon, je tiens ferme, par temps clair ou ciel gris. C'est pour moi la façon de lui dire que je l'aime, que je l'aime, que je Dessa helderlig op ons pad sal dit ons rig. As ons by hierdie leiding bly, dan sal die waarheid ons bevry. Godse woord is geïnspireer, help ons sy vereistes leer. Hou ons hoop en geloof ook sterk, en rus ons toe vir goeie werk. Ons het ook deur die skrif geleer om Gods liefde te waardeer. God se woord wil ons dagliks lees, dan sal ons weg suksesvol wees. O primeiro cântico desta tarde destaca uma qualidade que é essencial para continuarmos adorando a Jeová de modo puro.
Vamos nos levantar e cantar juntos o cântico 121, com o tema Precisamos ter autodomínio. Repetindo, cântico 121. Podem se sentar. Pouco depois de seu batismo, Jesus foi tentado várias vezes pelo diabo. Como Satanás pode nos tentar da mesma forma hoje e como podemos nos manter leais? Vamos dar atenção à próxima série de discursos de 4 partes. O irmão Miquéias Santos, da congregação Estação e membro da família de Betel, vai começar com a parte Imite as respostas que Jesus deu ao tentador, viva da palavra de Jeová. Cada orador vai anunciar o próximo. Assim como tentou Jesus, Satanás também usa hoje tentações para tentar desviar aqueles que querem adorar Jeová de modo puro. O que podemos fazer para não cairmos nas tentações que Satanás coloca diante de nós? A resposta é o tema dessa série de discursos. Por imitar as respostas que Jesus deu ao tentador. E vamos ver nessa série quais foram as tentações que Satanás usou contra Jesus, qual foi a resposta firme e direta que ele deu para cada uma delas, como ele nos tenta de forma parecida hoje e como nós podemos imitar a Jesus ao lidarmos também com tentações. E vamos começar com a primeira tentação que está citada aqui em Mateus capítulo 4. Por favor, procure na sua Bíblia, Mateus capítulo 4. E para cada uma das tentações, iremos ver esses 4 pontos que mencionamos, mas nesse discurso vamos nos concentrar nessa tentação. Diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E o tentador se aproximou e lhe disse: Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Se você é filho de Deus, mas que audácia,
Que desaforo! Satanás estava como que dizendo: Deus é seu pai mesmo? Por que ele está deixando você passar fome nesse deserto? Ele queria criar dúvidas na mente de Jesus. Lembra que 40 dias antes, Jeová tinha dito desde o céu: você é meu filho, eu te aprovo. E agora Satanás está aqui dizendo: será que você pode confiar mesmo no teu pai, de que ele realmente cuida e se preocupa com você? E veja, irmãos, como Satanás é astuto em esperar até Jesus estar fraco para poder lançar essa tentação. Parece que já é do feitio de Satanás se aproveitar das fraquezas, da vulnerabilidade para jogar suas tentações. Mas queremos agora saber o próximo ponto. Qual foi a resposta que Jesus deu ao tentador? Veja só o versículo 4. Mas ele, Jesus, respondeu: está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Jeová. Está escrito. Jesus falou isso e depois citou um trecho das Escrituras Sagradas. Ele citou Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Percebeu que Jesus não confiou na sua própria sabedoria, na sua própria força para lidar com aquela situação, mas ele confiou na palavra de Jeová. Ele confiou na força que vinha de Jeová. É como se as Escrituras equipassem Jesus, como diz lá em 2 Timóteo 3,17, deixasse ele completamente equipado para lidar com aquela situação. E ele estava bem equipado mesmo, porque para cada tentação que Satanás jogava contra ele, Jesus tinha um texto de có para rebater. Mas não é só isso, irmãos. Jesus não apenas sabia os textos de có, ele também entendia o princípio, o que estava por trás das orientações de Jeová. Como assim? Você lembra que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, não é? Então, transformar uma coisa na outra não era o problema em si, o errado não era o milagre em si, mas é porque Jesus entendia que ele precisava deixar que a palavra de Deus guiasse a maneira como ele usaria o próprio poder. Jesus sabia que precisava confiar que Jeová cuidaria dele, e para Jesus não havia o menor problema de esperar que Jeová decidisse quando e como cuidaria das necessidades dele. Agora, o próximo ponto. Como é que Satanás pode nos tentar de uma forma parecida hoje? Satanás não mudou a sua técnica principal, irmãos. Ele ainda usa os nossos desejos naturais para lançar suas tentações. E geralmente espera quando somos mais vulneráveis. E o escravo fiel quer, nesse discurso, aproveitar para falar aqui sobre um dos desejos naturais que Satanás mais explora hoje em dia, que são os nossos desejos sexuais. Eles são normais, naturais. Tanto é que, lá em 1 Coríntios 7, 3-5, fala que o marido e a esposa devem satisfazer as necessidades sexuais um do outro. Isso é correto. Mas o problema é que Satanás tenta as pessoas a acharem que elas podem satisfazer seus desejos sexuais quando quiserem ou com quem quiserem, sem respeitar o arranjo sagrado do casamento. E Satanás tem se saído muito bem em enlaçar a maioria das pessoas nessa direção. E qual é uma das iscas que Satanás mais usa para atrair as pessoas à imoralidade? É a praga da pornografia. E é uma praga mesmo, viu, irmãos? Porque está em todo lugar, não é? Parece que vem atrás de nós. Você mexendo ali no celular e fazendo uma compra ou olhando numa rede social, você se depara com a pornografia. Mas Satanás também não apenas sabe que essa é uma isca eficiente.
Assim como no caso de Jesus, ele também sabe qual é a melhor hora para lançar essa isca sobre nós. Lembra de Jesus, não é? Satanás não fez a tentação no primeiro, mas sim no último dos 40 dias, quando Jesus já estava com muita fome. Da mesma forma, irmãos, Satanás sabe que é quando nós estamos se sentindo solitários, cansados ou estressados, que ficamos mais vulneráveis a ceder a uma tentação. E é isso que ele faz, é nessa hora que ele lança a isca. No vídeo a seguir, veja como um irmão imita o exemplo de Jesus quando enfrenta uma tentação. Obrigado por cuidar de algumas responsabilidades minhas na congregação, viu? Verdade. Estamos orando por isso também. Obrigado mesmo, João. Até mais. Querida, tá na hora do seu remédio. Ah, que delícia. E aí, filho, o que você está estudando hoje? Matemática. Quer ajuda? Não, acho que tá de boa. Oi, pessoal. Estamos de volta e adivinha? Compramos uma casa! E com tudo que a gente tem direito. Quartos luxuosos, piscina aquecida. Que legal, né? O Cris e a Lívia estão voltando pra cá. Vai ser legal. Já faz quanto tempo? Não sei, uns 15 anos? Puxa. Essas mulheres estão usando pouquíssima roupa. Por que essas fotos estão parecendo para mim? Ô pai, você pode me dar uma ajuda aqui, por favor? Ah, tá bom, filho. Qual que é a sua dúvida? Querido, dá pra fazer um chazinho pra mim, por favor? Claro. Por que essas fotos ainda estão aparecendo para mim? Satanás se aproveita dos nossos desejos naturais para nos tentar, assim como ele fez com Jesus. Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Nós temos alguns desejos que são naturais. Mas satisfazer esses desejos de forma egoísta seria errado. Está escrito: o homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Jeová. Se esse aplicativo pode me fazer perder a amizade com Jeová, então ele não é para mim. Viram a astúcia de Satanás? A querida esposa daquele irmão não estava conseguindo, talvez, satisfazer as necessidades dele. E foi aí que Satanás lançou a isca. Mas percebeu o que ajudou o irmão a não cair na tentação? Ele deixou que o exemplo do nosso Mestre, Jesus, o fortalecesse para ele resistir àquela tentação. E nós podemos fazer o mesmo. Como podemos imitar Jesus? A nossa maior defesa, irmãos, é conhecermos bem a palavra de Jeová. Em vez de confiar na nossa própria inteligência ou raciocínio,
termos textos de cor, assim como Jesus fez, pode ser uma forma de recorrermos à força de Jeová para nos ajudar. Por exemplo, falando de pornografia, que textos poderiam ser de ajuda? Talvez Jó 31:1, que fala de fazer um pacto com os olhos, Mateus 5:28, que fala que não devemos ter paixão por uma mulher que não é nossa esposa, ou Colossenses 3:5, que mostra o que Jeová acha da impureza. Esses textos, se tivermos bem em mente, eles irão nos dar forças no momento da tentação. Mas, irmãos, não é só uma questão de conhecermos os textos. Assim como Jesus, nós também precisamos discernir os princípios, o que está por trás dos textos. Lembra que Jesus não tinha um texto proibindo ele de transformar pedras em pão, mas ele conseguiu fazer uma ligação entre Deuteronômio 8:3 com aquela situação. No caso da pornografia, irmãos, nós sabemos que não tem um texto na Bíblia proibindo claramente a pornografia. Mas a gente sabe que ela é uma coisa impura, é uma impureza, não é? E você lembra do que diz lá em Efésios 5:3? Lá fala que todo tipo de impureza não deve nem mesmo ser mencionada por nós que adoramos a Jeová de um modo puro. Agora, pensa só um pouquinho. Se não pode nem ser mencionada, que dirá então assistida, lida, ou usada como entretenimento? Então, se a pornografia é uma coisa impura, um tipo de impureza, raciocinar sobre esse versículo nos ajuda a entender que ela não tem espaço. Não tem espaço, irmãos, na vida de alguém que quer servir a Jeová de modo puro. Então, o que aprendemos nessa primeira parte dessa série de discursos? Que devemos imitar a Jesus, que devemos continuar ajudando outros, devemos continuar fazendo o serviço de Jeová e esperando pacientemente que Jeová satisfaça todas as nossas necessidades do melhor modo possível. Confie em Jeová e viva a palavra dele. Agora o irmão Vitor Pires, da Congregação Sul, vai apresentar o próximo discurso dessa série, Imite as respostas de Jesus ao tentador, não ponha Jeová à prova. Satanás falhou na primeira tentação, então por que não tentar uma segunda? Na primeira, ele quer que Jesus faça um milagre impressionante, mas agora na segunda, ele quer que Jesus faça algo imprudente. Na primeira, Satanás tentou fazer Jesus tentar a si mesmo e ver até quando ia sua força e seu poder. E agora, ele quer que Jesus teste as habilidades de Jeová. O que acontece? Sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: O diabo o levou então à cidade santa, colocou-o sobre o parapeito do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, e eles o carregarão nas mãos para que não bata com o pé numa pedra. Qual era o novo desafio? Satanás queria que Jesus pulasse do parapeito, um dos pontos altos do templo. Para quê? Para que Jesus tivesse a confirmação de que Jesus protegeria ele em qualquer circunstância. E qual o novo método escolhido por Satanás para tentar Jesus? Recitar a Bíblia. E não é que ele citou certinho mesmo? O Salmo 91, 11 e 12 diz que Jeová realmente daria ordens aos seus anjos para proteger o seu servo fiel e carregá-lo para que ele não batesse seu pé numa pedra. Satanás usa Salmo 91. Agora, a pergunta era: nesses versículos citados por Satanás, Jeová realmente promete proteção física em todas as ocasiões? Ou a proteção prometida ali tem a ver com o sentido espiritual, ou seja, Jeová protegeria seus servos fiéis espiritualmente? A resposta é óbvia. O Salmo 91 fala sobre o lugar secreto do Altíssimo, lá no versículo 1. Então, é claro que a proteção mencionada ali é espiritual.
Mas você acha que Satanás estava preocupado em fazer uma aplicação correta da Bíblia? Claro que não. Satanás faz uma aplicação bastante furada desses versículos, porque o seu real objetivo é fazer Jesus se questionar: você não confia no seu Pai, que Ele vai proteger você? Esse era o ponto principal da tentação. Mas havia outro detalhe envolvido na tentação. Imagina, se Jesus pulasse literalmente do parapeito do templo, à vista de todo mundo, e os anjos viessem correndo salvá-lo. Consegue imaginar como Jesus seria idolatrado pelos homens, ao invés de dar glória a Jeová? E como isso chamaria atenção para Ele mesmo, como se Ele fosse Deus? Claramente, isso mostraria que Jesus estava mais focado na reputação dele, aos olhos dos humanos, em vez de viver de acordo com a palavra de Deus. Isso porque Satanás talvez tivesse outro texto em mente. Ele queria fazer Jesus talvez descumprir a profecia sobre o Messias registrada em Isaías 42:2, onde diz que o Messias realizaria o seu ministério de maneira humilde, sem chamar atenção para si mesmo. Satanás parecia que tinha pensado em tudo. Se ele não cair, por causa do Salmo 91, ele cai e não cumpre Isaías 42. Mas aí veio a resposta de Jesus. Sua Bíblia, por favor, em Mateus 4:7. Jesus lhe disse: também está escrito, não ponha Jeová, seu Deus, à prova. Também está escrito. Jesus, de novo, usa as Escrituras. E o texto escolhido agora por Jesus é Deuteronômio 6,16. Só que, ao contrário de Satanás, Jesus faz uma aplicação perfeita desse versículo. Por quê? Porque o texto diz assim, na verdade: não ponham Jeová, seu Deus, à prova, assim como puseram à prova em Massá. E o que aconteceu em Massá? Lá, os israelitas da época de Moisés questionaram se Jeová era realmente o verdadeiro Deus e se era capaz de cuidar deles. Foi como se eles dissessem: se o Senhor está entre nós, Jeová, por que não dá água para a gente? Os israelitas tiveram a audácia de, basicamente, exigir que Jeová cuidasse deles por meio de dar água. E por causa dessa exigência, Jeová ficou extremamente decepcionado com a nação inteira de Israel. E por isso, registrou a lei de Deuteronômio 6,16. Não ponham Jeová, seu Deus, à prova, assim como puseram à prova em Massá. E Jesus conhecia muito bem essa história. E por isso, jamais pensaria em exigir que Jeová fizesse um milagre de proteger ele, de chamar atenção para si mesmo. Jesus também sempre tomava o cuidado de aplicar corretamente princípios da Bíblia, sem nunca distorcer a palavra de Deus, e muito menos ir além do que está escrito. Ao mesmo tempo, de que adiantaria começar um debate com Satanás de qual era a aplicação correta do Salmo 91, 11 e 12 que Satanás tinha citado? O foco era se concentrar na questão mais importante daquele momento: não pôr Jeová à prova, não exigir nada de Jeová. Mas presta atenção nisso. Lembra que no final da primeira tentação, Jesus cita uma passagem da Bíblia? Aí o que Satanás faz na segunda tentação? Inicia a segunda tentação também citando um versículo da Bíblia. Será que Satanás estava, de certa forma, dizendo assim: Jesus, eu sei jogar esse jogo também. Você cita um texto, eu cito outro, como se fosse um jogo de xadrez, onde duas mentes brilhantes duelam para ver quem é o melhor? Bom, se essa era a intenção de Satanás, ele saiu perdendo, porque nem aplicar texto da Bíblia certo ele consegue. E, francamente, perder é a coisa que Satanás mais sabe fazer, porque ele é um grande perdedor mesmo e vai continuar perdendo até a morte dele. Mas isso significa que ele vai deixar de tentar eu e você só porque ele sempre sai perdendo? Claro que não. Ele vai fazer com que você perca dele, tanto sua vida física quanto sua vida espiritual. Na verdade, o que Satanás mais quer é que você e eu nos atiremos a nossa vida de um precipício espiritual. Como é que ele faz isso hoje? E como eu e você poderíamos pôr Jeová à prova mesmo sem perceber? Bom, basicamente de 3 maneiras. Primeiro, por corrermos riscos desnecessários. Segundo, por agirmos de forma imprudente. E terceiro, por colocar nossa vida em risco em busca de adrenalina. Satanás quer que exijamos de Jeová proteção, como se nada fosse mais importante que a nossa própria vida. Esportes radicais, diversão prejudicial, más companhias, ou simplesmente ignorar as orientações da Bíblia e da organização terrestre de Jeová, colocam nossa vida física e espiritual em risco. E imaginar que mesmo assim Jeová seria obrigado a cuidar de nós? Não, isso é colocar Deus à prova.
Satanás não quer que nós sejamos discretos ou humildes, porque ele sabe que Jeová ama os discretos e os humildes. Satanás quer que nós sejamos pessoas egoístas, orgulhosos, como ele é. E como nós podemos cair nessa armadilha hoje? Bom, as redes sociais podem ser usadas para coisas boas, como conversar com parentes, família ou amigos. Mas já notou que parte do conteúdo que as pessoas postam nas redes sociais servem apenas para elas se mostrarem? Parece que a mensagem que elas querem passar hoje é: olha para mim. Alguns até mesmo usam palavras grosseiras, obscenas, para comentar suas próprias fotos e a de outros. Além de tudo, isso vai contra o incentivo da Bíblia, que o cristão tem que ser humilde e empático. Se nós usamos redes sociais, devemos nos perguntar: será que as fotos, vídeos e comentários que eu posto podem dar a impressão de que eu estou me exibindo? Poderiam deixar outros com inveja? Lembre-se que a ostentação de posses se origina do mundo, segundo 1 João 2,16. Em Gálatas 5,26, também somos alertados a não atiçar competição uns contra os outros, invejando uns aos outros. E é a humildade que vai nos ajudar a não ser contaminados pelo espírito orgulhoso desse mundo e a não perdermos a luta contra Satanás. Na encenação a seguir, veja como a meditação no exemplo de Jesus pode nos ajudar a não pôr Jeová à prova. Meu Deus, e essa é só uma das muitas histórias que eu tenho com seu pai. Já chega. Tem uma outra que eu queria te contar. Mas já que você está relembrando o passado, olha só o que eu achei. Olha, é o pai e o Cris. É a gente na escola Deixa de pioneiro. Ver. Ah, escola de pioneiro. Parece que faz 1 milhão de anos. Gente, obrigada por ter trazido o jantar. Não, que isso. Foi um prazer. Eu vou ter que descansar, mas fiquem aí conversando. Beleza. Tá bom. Bom descanso, Sheila. É, bom descanso. E aí, pessoal? Vocês viram o que a Lívia postou esses dias? Pode entrar. Oi, Sheila. Oi. Como que você tá? Mais ou menos. Foi uma semana difícil. Ai, amiga, que pena. Mas olha, se serve de consolo, você tá linda. Ah, não sei não, hein, Lívia? Tá sim, claro que tá. Vamos tirar uma selfie e você vai ver. Ai, sério? É, vamos. Vem, vem. Ai, eu tô feia. Para, você tá ótima. Peraí, deixa eu achar o melhor ângulo. Essa foto ia ficar perfeita para postar nesse grupo que eu tô seguindo. Você devia seguir também. É um grupo para irmãos. E lá todo mundo compartilha sua história com câncer e outras doenças e também reflexões bíblicas. É uma história mais bonita que a outra. Se você contasse a sua história, você poderia ajudar muitas pessoas. Acho que ninguém quer ouvir a minha história. Sheila, acho que você precisa pensar mais em si mesma. Quando foi a última vez que você realmente se sentiu valorizada e acolhida? Você já sofreu tanto por causa do câncer? Você não acha que merece fazer isso por você? Oi, amiga. Tô te mandando a nossa selfie e o link daquele grupo que te falei. Eu acho que sua história vai bombar. Oi, pessoal. Só passando para compartilhar meu versículo de hoje com vocês. Muito obrigada por me seguirem e curtirem meus posts. Oi, gente. Só queria agradecer todos vocês pelas orações e todo o seu apoio. Oi, para todo mundo que está assistindo. Eu queria compartilhar com vocês a minha história, minha experiência com essa doença. Manter meus amigos e família atualizados sobre como eu estou é uma coisa, mas isso aqui não parece certo. Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo. Satanás
queria fazer com que Jesus chamasse atenção indevida para si mesmo. Não ponha Jeová, seu Deus, à prova. Não importa o que eu estiver passando, eu preciso me concentrar nas promessas de Jeová e não ficar tentando chamar atenção para mim mesma. Como podemos imitar a resposta de Jesus à segunda tentação? Imitamos a Jesus quando não deixamos que Satanás nos faça pôr Jeová à prova, nos levando a desobedecer a Ele. Ficamos alertas para nunca sermos desviados por pessoas instáveis que distorcem as Escrituras como Satanás fez. Nós adoramos a Jeová de modo puro, por isso nós damos honra a Ele, em vez de chamar atenção para nós mesmos. Nós imitamos a Jesus quando nos recusamos a fazer qualquer coisa que coloque em risco nosso bem-estar físico ou espiritual. E nós reconhecemos que é errado colocar de propósito a nós mesmos em uma situação perigosa e esperarmos que Jeová nos salve. Não. Em vez de correr riscos desnecessários, estamos determinados a permanecer no lugar secreto do Altíssimo, onde temos proteção espiritual. No lugar secreto do Altíssimo é onde a adoração pura prevalece, um lugar onde Satanás não pode nos causar um dano duradouro. E você sabe por que não? Porque, como mostra o versículo 11, versículo esse que Satanás, o perdedor dos perdedores, nem explicar soube, diz que, em sentido espiritual, Jeová dará ordens aos seus anjos a nosso respeito como povo de Jeová, para nos guardar em nossos caminhos, nos carregar em seus braços para que não tropecemos em uma pedra. Essa é a proteção espiritual que podemos desfrutar se nós permanecermos nesse lugar de segurança, vivemos de acordo com a palavra de Deus, imitarmos a resposta de Jesus ao tentador e não colocarmos à prova nosso Deus Jeová. O irmão Tiago Bueno, da Congregação Sudoeste de Tatuí, vai apresentar agora o próximo discurso da série Imite as respostas de Jesus ao tentador, adore apenas a Jeová. Como Satanás, ele tentou Jesus. Estamos vendo algumas das tentações que Jesus enfrentou, né? Nesse discurso agora vamos ver mais algumas tentações. Então vamos ver, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 4. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Aqui a gente vai ver 3 tentações que Jesus Cristo, ele enfrentou. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 5 e versículo 6. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 5 e 6. Diz assim: Assim, ele o levou para cima e lhe mostrou todos os reinos da terra habitada, num instante. Então o diabo lhe disse: Eu lhe darei toda esta autoridade, bem como a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Vamos encontrar junto comigo aqui a primeira tentação, lá no versículo de número 5. Ali, Satanás mostrou para Jesus todos os reinos da terra habitada. O que Jesus queria com isso? Ou melhor, o que Satanás queria com isso? Satanás sabia que Jesus Cristo governaria a humanidade no futuro. Então, o que ele queria? Ele queria que Jesus Cristo já governasse naquela época. Era como se ele dissesse para Jesus assim: olha, você vai governar a humanidade. Isso é verdade. Mas você pode governar agora. E, além do mais, você não vai precisar sofrer. E você não vai precisar morrer. Que audácia, não é? Será que parou por aí? Não. Olha o versículo de número 6 agora. Lá no versículo de número 6, Satanás também mostrou para Jesus a autoridade e também a glória daqueles governos. O que ele queria com isso? Ele tentou estimular em Jesus o orgulho. Ele queria que Jesus pensasse na fama, na vida de luxo que ele teria. Sem dúvida, isso foi uma grande audácia.
Olha no versículo de número 5, de novo, que ali quando falou que Satanás mostrou para Jesus os reinos, o que ele queria também? Ele tentou estimular em Jesus o desejo dos olhos. Mas será que Satanás, o tentador, ia dar tudo isso para Jesus e ele não ia querer nada em troca? Olha o versículo 7, por favor. Veja se ele não queria alguma coisa em troca no versículo 7. Portanto, se você fizer um ato de adoração diante de mim, tudo será seu. Percebeu? O que ele queria em troca? Um ato de adoração. Em outras palavras, ele queria que Jesus deixasse a adoração pura, deixasse de ser leal a Jeová, deixasse de adorar a Jeová. Sem dúvida, isso foi uma grande audácia da parte desse tentador. Então, diante daquelas tentações, como que Jesus ele reagiu? Vamos lá em Mateus agora, no capítulo de número 4 também. Por favor, veja aí como que Jesus reagiu, aí no capítulo de número 4 de Mateus, e vamos ver o versículo de número 10. Mateus, capítulo de número 4, vamos ver o versículo de número 10. Aqui é a resposta que Jesus Cristo deu diante daquelas tentações. Mateus, capítulo de número 4, e vamos ver o versículo de número 10. Então Jesus lhe disse então: vá embora, Satanás, pois está escrito, adore a Jeová seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Você percebeu que aqui falou bem claro, Jesus foi bem firme, vai embora, Satanás? E olhe só no versículo de número 10, o que Jesus Cristo ele fez? Ele falou uma coisa que deixou Satanás pensando. Ele falou assim no versículo 10, pois está escrito, adore a Jeová, seu Deus. O que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Jesus Cristo lembrou Satanás que em uma época ele também adorava Jeová. Ele também praticava a adoração pura e agora ele estava querendo influenciar outros, inclusive Jesus, a também deixar de praticar essa adoração pura a Jeová. Jesus realmente foi um excelente exemplo para todos nós. Então, diante dessas tentações e diante da forma como Jesus reagiu, surge a outra pergunta para nós. Como que Satanás ele nos tenta hoje? Da mesma forma como Jesus. E Satanás nos tenta hoje, talvez nos oferecendo oportunidades tentadoras para a gente ganhar mais dinheiro agora, em vez de levarmos uma vida simples, enquanto nós esperamos até o novo mundo de Deus. Outra coisa que Satanás faz também, ele tenta cada um de nós através dos desejos dos olhos. E ele também pode nos tentar por meio do orgulho. Talvez estimulando em nós o orgulho. E esse orgulho pode surgir quando aceitamos uma carreira lucrativa, uma carreira de destaque neste mundo, que essa carreira pode até nos permitir ter uma vida de luxo. Então surge outra pergunta: como que eu e você, como que todos nós podemos seguir o exemplo de Jesus e resistir às tentações que Satanás coloca contra nós? Vamos ver uma encenação. Tava uma delícia. Obrigado, mãe. Quem quer sobremesa? Eu vou querer um pedacinho. E eu vou querer um pedação. E aí, Eric? O que você me conta de novo? Eu tô pra terminar a escola. Olha, que legal, hein? É, não vejo a hora. E aí, talvez eu mande a petição pra Betel. Ah, é? Betel? Sério mesmo? É, eu tenho esse alvo desde criança. Tá bom. É, Betel até que é legal, mas você precisa ser realista. Como que você vai se manter? Ou como que vai manter uma esposa se sair de Betel? Eric, você pode servir a Jeová aqui. É verdade. Eu sei no que você está pensando.
Quando eu tinha sua idade, os irmãos também diziam que o fim podia vir amanhã. É. Mas olha só pra gente. A nossa vida é muito confortável. E continuamos servindo a Jeová. Você é jovem, inteligente e tem tantas portas abertas pra você agora. É bom ter alvos espirituais, sabe? De verdade. Mas você precisa pensar no futuro. Ele tá pensando no futuro. É, e dá pra trabalhar em várias coisas lá em Betel. Tipo o quê? Limpando janela? Se essa é uma forma de fazer mais para Jeová, qual é o problema? Não tem problema nenhum, não. Mas é que ele poderia fazer algo muito melhor da vida dele. Enfim. Obrigada pelo almoço, Sheila. Tava uma delícia. Não precisava ter feito toda essa comida pra gente. Por que esses irmãos decidiram servir em Betel? Porque eles amam a Jeová e isso os motiva a colocar o reino em primeiro lugar. Ei, você tá bem? Tô. Olha, não dá bola pro Cris e a Lívia, não. Parece que agora o foco deles é outro. Você quer conversar sobre isso? Não, acho que tá de boa. Valeu, pai. Tá bom. Isso é bem típico de Satanás. Ele tentou Jesus por mostrar tudo que o mundo tinha para oferecer. Mas Jesus não se concentrou nele mesmo. Ele se concentrou em Jeová e em fazer a vontade de Jeová. E é isso que eu vou fazer. Envie sua petição. Isso pode dar a você a oportunidade de servir a Jeová e a sua organização de muitas maneiras. Como podemos imitar a resposta de Jesus Cristo? Primeiro, nós precisamos fazer e continuar fazendo o que nós já estamos fazendo, conforme diz Êxodo 34:14. Jamais devemos deixar de dar a Jeová a devoção exclusiva. A adoração pura, ela não nos permite servir como escravos de Deus e também das riquezas, conforme diz Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. É muito importante, eu e você, todos nós, continuarmos a buscar primeiro o reino, enquanto nós estamos esperando pelo tempo de Jeová reagir, até o tempo dele cumprir todas as suas promessas. Nós precisamos também tomar muito cuidado para a gente não amar o dinheiro. Tem uma história que foi contada por um irmão, membro do corpo governante, que ilustra isso para nós. Uma mãe e seus 2 filhos moravam na Sibéria, e lá eles enfrentaram muitas dificuldades, mas serviam a Jeová felizes, estavam adorando a Jeová, estavam fazendo o melhor para servir a Jeová lá. Mas eles passaram muitas dificuldades lá na Sibéria, e as dificuldades eram tão grandes que eles chegaram até a comer cascas de árvores para sobreviver. Depois eles se mudaram para uma outra região, e nessa região, os 2 filhos dessa irmã conseguiram ótimos empregos. Esses empregos favoreceram a eles muito, e eles passaram a ganhar muito dinheiro, mas deixaram de adorar a Jeová. Deixaram de ser fiel a Jeová, ser leal a Jeová. E a mãe deles, certa vez, disse: eu preferiria ter os meus 2 filhos lá na Sibéria, comendo cascas de árvores, mas servindo a Jeová, sendo fiel e adorando a Jeová.
Com certeza, nós também não queremos passar por isso. Isso não precisa acontecer conosco. Nós precisamos continuar imitando o exemplo do nosso Rei, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo mandou Satanás embora, nós também rejeitamos de modo firme qualquer influência que este mundo possa nos oferecer. Nós sabemos que precisamos continuar leal a Jeová e dando a Jeová a adoração que só Ele merece. Agora, vamos ouvir a próxima parte desse simpósio, próxima parte desse discurso. O irmão Luciano Coelho vai fazer a próxima parte desse simpósio para nós. O irmão Luciano Coelho é da Congregação Sul. Ele vai apresentar o tema: Imite as respostas de Jesus ao tentador, defenda a verdade. Há mais ou menos 15 dias atrás, aqui na região metropolitana de São Paulo, uma jovem recebeu em casa um presente, junto com um bilhete. Era um bolo, junto com um bilhete de alguém que parecia ser um admirador secreto dessa jovem. Mas ela não sabia que, na verdade, aquele bolo estava envenenado e tinha sido enviado por uma jovem da mesma idade dela e uma jovem que dizia ser amiga dela. Resultado, após comer o bolo, a jovem morreu algumas horas depois. O grande tentador, o grande apóstata, Satanás, o diabo, tenta fazer algo parecido hoje. Ele pode usar pessoas que parecem ser nossos amigos para nos envenenar espiritualmente. Ele é o grande apóstata e ele quer que nós sejamos como ele, alguém que não respeita os padrões de Jeová. Porém, Satanás hoje não nos tenta diretamente, assim como ele tentou Jesus, mas ele usa outros métodos para tentar nos tirar da verdade. Por exemplo, um método que ele pode usar é pessoas que ele já envenenou, ele coloca essas pessoas à nossa volta e fica esperando que a gente tenha contato com essas pessoas. Esse é um dos métodos que ele usa. Um outro método também que ele pode usar são programas de TV ou fóruns de discussão na internet, ou sites apóstatas, e que alguns cristãos inadvertidamente podem acessar. Então, nesses sites ou nesses fóruns de discussão, geralmente contém ali um espaço para que a pessoa faça algum tipo de comentário. E talvez um irmão ache que seria uma boa ideia entrar em um desses sites para tentar defender a verdade. Mas lembre-se, um site apóstata não contém um aviso: atenção, este é um site apóstata. Então, alguns entram inadvertidamente para tentar defender a verdade. Então, esses são alguns métodos que Satanás usa. Ele mistura verdades com mentiras para tentar enfraquecer a nossa fé. E alguns na congregação podem acabar sendo contaminados com esse pensamento crítico e podem até tentar espalhar esse tipo de atitude dentro da congregação. Agora, um outro método que Satanás usa também, que ele pode usar, é esperar uma ocasião conveniente para atacar. Lá em Lucas, capítulo 4, no versículo 13, mostra que foi exatamente isso que ele fez. Ele ataca em uma ocasião, mas quando aquele método não dá certo, ele espera uma outra ocasião. Então, ele pode usar um método diferente, ou ele pode intensificar um método que ele já usou anteriormente. Então, assim como um sequestrador leva um membro
para longe da sua família, Satanás tenta fazer exatamente isso. Ele tenta pegar membros incautos, ingênuos da congregação e levá-los para longe de sua família espiritual. Mas então o que podemos aprender do modo como Jesus lidou com aquelas tentações? Bom, Jesus não apenas defendeu a verdade, ele rejeitou e defendeu a verdade da palavra de Jeová. Em cada uma daquelas tentações, Jesus fez pelo menos duas coisas. Primeira, em todas elas, ele usou o nome de Deus, algo que provavelmente Satanás não fazia. E a segunda coisa que Jesus fez em todas as tentações foi usar uma passagem da Bíblia para defender a palavra de Deus. Então, Jesus estabeleceu assim um padrão para nós seguirmos de perto. Mas, como você deve ter notado no vídeo, chegou uma hora em que Jesus viu que aquela conversa não ia chegar em lugar nenhum. Então, o que Jesus fez? Ele acabou com a conversa. Ele simplesmente falou, vá embora. E encerrou a conversa. Então, surge agora uma pergunta. E se um amigo ou um parente insistir em se apegar a ideias falsas ou a pensamentos apóstatas e tentar falar sobre ela para nós? Vamos assistir a um vídeo. Betel é legal, mas você tem que pensar no seu futuro. Se você contasse a sua história, você poderia ajudar muitas pessoas. Quando eu tinha sua idade, os irmãos diziam o tempo todo que o fim podia vir amanhã. Mas olha pra gente, o fim ainda não veio e temos uma vida muito confortável. O que foi? Tô preocupado. Eles estão diferentes. Eu senti isso também. E sempre que eu pergunto como estão as coisas na congregação, ele muda de assunto. Sério? E ele sempre dá um jeito de falar coisas negativas sobre a organização. Que pena. O que você vai fazer? Eu não sei. Tomara que eu esteja errado. E aí, Jorge? Dá uma lida nessa matéria que eu te mandei. Vai mudar a sua opinião sobre a organização. Depois me diz o que achou. Viu a mensagem que eu te mandei? Por que você me mandou aquilo? Aliás, por que você está lendo essas besteiras? É tudo mentira. Besteiras? Mas você nem leu pra saber.